Buenos días, nosotros vamos a estudiar hoy sobre los artículos, ¿vale? Traduzindo para o português, os artigos. Então aqui nós temos uma definição de artículos determinantes. Que nós temos os artículos determinantes e os indeterminantes. Lo que são os artículos determinantes ou determinados? Informa que o substantivo de qual se habla é conhecido. Então, nós temos alguns exemplos aqui. El gato, la silla. Los gatos, las sillas. E lo possível. Se a gente for passar para o português, nós temos o gato, no singular, e a cadeira, certo? E no plural, para o português, os gatos e as cadeiras. E nós temos também o artigo neutro, que não é usado com substantivo, que é o possível. Então, aqui nós temos el, la, los e las, que traduzindo para o português fica o, a, os e as, que são os artigos, certo? Determinantes, esses no espanhol. Agora nós vamos conhecer os indeterminantes e mais à frente eu vou mostrar para vocês o neutro. Quando é que a gente usa? Os indeterminantes, no singular e no plural. Nós temos alguns exemplos aqui. Um coche, uma chica. Unos coches, unas chicas. Que passando para o português fica um carro, uma garota. Uns carros, umas garotas. Então, una, unos e unas são artículos indeterminantes. Porque não se sabe bem de que sujeito está falando. Pode ser qualquer garoto, qualquer garota, certo? Um garoto aí, aleatório. Então, una, unos e unas são artículos indeterminantes, que passando para o português fica uma, uns e umas, certo? Formas de uso de los artículos determinados ou determinantes. Regras. Quando dizemos a hora, um determinado dia da semana, a las 7, el domingo, los viernes, nosotros estamos utilizando los artículos determinantes, com sobrenombres. El señor Gómez. Quando falamos de algo ocorrido em uma idade determinada, los 30 años. Quando falamos de cores, el rojo. E em porcentagem, el 60%. Se el substantivo feminino empieza por ar ou por HA, substituye lá por ele. Por exemplo, el arma, el agua. Nós temos dois substantivos femininos aí, né? Que é arma e água. Mas para não ter essa repetição, la água e la arma, nós vamos substituir o artigo feminino lá pelo artigo masculino el, certo? Só para não ter essa repetição, la água. A gente não tem essa pausa na fala, então vai ficar el arma e el agua, mesmo o substantivo sendo feminino, certo? E agora falando do artigo neutro lo. El artículo neutro lo solo se utiliza acompanhado de adjetivos, advérbios e particípios. Nunca deve usar-se acompanhado de nombres. Então, toda vida que a gente encontrar com o artigo neutro lo, a gente vai saber que não vai ter um substantivo próximo dele, né? Exemplo, el artículo lo nunca acompanha substantivos. Decimos, lo bueno, lo malo, lo simples, lo mejor. Alguns exemplos de frase. Lo bueno sempre gusta. Juan prefiere lo simple. Lo ético siempre es lo mejor. Lo conveniente no siempre es lo mejor. Lo ocurrido no se puede narrar. Lo malo es que aquí hay mucha gente. Estou de acordo com o hablado. Agora vamos falar um pouquinho das contracções. O que é isso? Nós temos duas contrações apenas em espanhol, certo? Contracções, que são os artigos contraídos. Que nós temos al e del. Por exemplo, usamos vamos al médico. Aí nós temos a contracción al. Vengo del trabajo.
nosotros tenemos la contracción del. Es amigo del pintor. Nosotros novamente tenemos la contracción del. Então, traduzindo para português. Vamos ao médico. Venho do trabalho. É amigo do pintor, certo? Então, aí abaixo nós temos exemplos dessas contracções. A mais el, em espanhol, vai formar al, que é a contracción al, que traduzido para português significa ao. De mais el, nós temos a contracción del, que significa do, em português. E aí abaixo nós temos alguns exemplos que não são contracções. De lá e de las, da e das em português, de los, dos em português, certo? Pronto, esse exercício aí é muito simples. Tá pedindo para vocês completarem, né? Um artigo indeterminado para cada substantivo aí, masculino ou feminino, e um artigo determinado para cada substantivo aí, masculino ou feminino, certo? Essa atividade vai estar lá no Google, certo? Para vocês responderem. Escribe la preposición con su artículo determinado. Usa las contracciones cuando sea necesario. Certo? Então aí vocês vão responder ou com um artigo ou com uma contracção. Certo? Vocês vão analisar a frase e vão responder ou com artigo determinado ou com uma contracção. Aí está pedindo artigo determinado. Por exemplo, a letra A, tracinhos, hombres les gusta el fútbol. Hombres. Vocês vão completar aí com um artigo determinado. Qual artigo determinado é esse? Certo? E aqui nós temos algumas frases em que podem aparecer las contracciones. Certo? Do e al. Que passando para o espanhol é del e al. Então, boa sorte. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer coisa, vocês escrevam, certo? Graças.